Bom dia, pessoal. Pessoal, hoje nós vamos continuar vendo os pronomes, tá? Nós vamos ver outros 3 tipos de pronome. Nós já vimos na aula passada, corrigimos na nossa aula online, né? Então agora nós vamos ver mais outros 3 tipos. Lembrando que pronome é aquela palavrinha que ou fica no lugar do nome ou acompanha o nome, tá? Aí nós vamos ver hoje os pronomes demonstrativos, os indefinidos e os interrogativos, tá bom? Vamos ver o que é cada um deles. Matéria muito fácil, muito tranquilinha de vocês aprenderem. Coisa que vocês já sabem do dia a dia. É só prestar um pouquinho de atenção, tá bom? Pessoal, quando eu tô passando na rua e vejo um carro amarelo do outro lado e eu quero contar para a pessoa que eu vi um carro amarelo, eu falo, aquele carro é amarelo. Ou se eu tenho um livro na minha mão, eu falo, este livro é meu. Ou se eu tô vendo uma garrafa de Coca-Cola lá na vitrine, falar, essa Coca-Cola deve estar geladinha. Pronome demonstrativo são aquelas palavrinhas que eu uso para mostrar alguma coisa em algum lugar, tá? Para demonstrar, olha, demonstrativo, demonstrar, certo? Aí nós temos aqui este, esta, estes, estas e isto. Esse, essa, esses, essas ou isso. Aquele, aquela, aquilo ou aqueles, aquelas, tá? Esses são os pronomes. Na primeira pessoa, este, na segunda pessoa, esse, e na terceira pessoa, aquele. O que significa primeira e segunda pessoa para o pronome demonstrativo? Eu quero dizer assim, se eu tô com o objeto, tá pertinho de mim, na minha mão, por exemplo, eu uso este. Então, se eu tô com o livro na minha mão, eu falo, este livro é meu. Agora, se o livro ele tá um pouco longe de mim, eu falo, esse livro é seu. Tá? Porque o livro tá na sua mão e não na minha mão. Entenderam? Se ele tá pertinho de mim, é este, primeira pessoa. Se ele tá na mão de outra pessoa, um pouquinho longe de mim, esse, porque tá com a segunda pessoa, com a outra pessoa, tá? E aquele, aqueles, aquela ou aquilo é terceira pessoa, ok? Então, só para relembrar, este livro é meu, tá na minha mão. Esse livro é seu, tá na mão de outra pessoa. E aquele carro amarelo do outro lado da rua tá bem longe de mim. Ok, gente? Vamos continuar. Pronomes indefinidos. O nome também fala aquilo que eu não posso definir, certo? Indefinido é algo que eu não posso definir. Algum, alguma, alguns, algumas, certo, certa, muito, muita. Aqui tem aqui nós temos uma listinha para depois você poder consultar, tá? Mas quando eu falo assim, ninguém falou mal de mim, ninguém é um pronome indefinido. Quem não falou mal de mim? Não sei, eu não posso definir, tá? Muitas pessoas participarão da corrida. Muitas. Quem são? Não tenho como definir também, tá? Todos os participantes foram convocados. Também é um grupo de pessoas que eu não posso definir um a um quem são, tá bom? Alguma pergunta da prova ficou sem resposta. Quando eu falo alguma pergunta, eu não sei qual a pergunta certa que ficou sem a resposta, tá bom? Então, indefinido é aquele que eu não posso definir, certo? E os interrogativos? Olha o nome dele falando também. Interrogativo é aquele que eu uso quando eu vou fazer uma pergunta, certo? Então, vamos lá. Quando é a prova de português? Por que ninguém acertou? Quem são vocês? Onde vocês moram? Qual é o nome de cada um? Quais são as cores do arco-íris? Tá? Olha só, aqui também nós temos uma tabelinha, né? Com vários pronomes interrogativos. Então, para relembrar, o pronome demonstrativo é aquele que mostra aquele, aquela ou aquilo, este, esta, isto, esses, essas. O indefinido é aquele que eu não posso definir, nenhum, algum, né? E o interrogativo é aquele que eu uso para fazer pergunta. Qual, onde, porquê. Veja que o porquê aqui é separado, tá bom? Porquê de pergunta é separado. Ok, pessoal?
Agora, vocês vão lá no livro de vocês, tá certo? Na página 56, deixa eu ver se é a página 56 mesmo. Não, é 58. Na página 58 e vão começar a tarefa. Veja na Iônica que tá tudo bem certinho, explicadinho lá para vocês. Um grande beijo para vocês.